jd1noticias.com, a notícia no seu celular. Hoje o JD1 TV vai abordar um assunto que ainda é motivo de dúvidas para muitas pessoas. Vamos falar sobre os direitos trabalhistas. E para esclarecer esse tema, recebemos aqui em nossos estúdios o advogado trabalhista Décio Braga. Doutor, muito bem-vindo aos nossos estúdios. E para começar, eu quero te perguntar quais são as queixas mais frequentes que o senhor recebe no seu escritório? Bom, inicialmente eu agradeço o convite, para mim é uma satisfação estar aqui. E respondendo à sua indagação, os maiores problemas que eu vejo no meu escritório, as maiores demandas, são em relação ao excesso de trabalho, que gera horas extras e que não são pagas, a falta de registro da carteira de trabalho do empregado, a pessoa inicia o trabalho e o registro é feito tardiamente ou às vezes não é, a falta de pagamento de 13º, de férias, falta do recolhimento do FGTS, a falta dos depósitos com relação aos recolhimentos previdenciários, que dará aposentadoria ao empregado. No mais, é isso. Tem outros casos, mas para mim os mais importantes foram esses por mim elencados. E dentre esses casos, as pessoas procuram entrar com uma ação trabalhista e existe um prazo determinado? Sim, a lei determina que após a ruptura contratual, o empregado tem até 2 anos para ingressar com a ação, com direito a 5 anos para trás. Ou seja, se a pessoa entrou hoje é dia 13 de abril de 2022, então vai retroagir a 21, 20, 19, 18, 17. Então, de 5 anos para cá, ele pode ingressar com a ação e da ruptura até 2 anos para frente. É isso. Joia. Com a pandemia da Covid-19, surgiram novas leis de trabalho, E uma delas foi a home office. E ela tem ganhado um grande espaço no mercado, como nós temos visto. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente do que mudou depois da pandemia? Olha, para mim não mudou absolutamente nada. A relação de trabalho empregado e empregador continua a mesma. O que aconteceu foi que a pessoa, devido ao Covid, começou a trabalhar em casa. E da casa fazia o serviço quando há essa possibilidade. E o empregador, ele obviamente recebe o trabalho feito, não é? Mas eu acredito que isso no Brasil não vai dar muito certo no futuro, porque não há como o empregador verificar diariamente o horário do empregado. Vai dar alguns conflitos com relação à jornada de trabalho, vai dar alguns conflitos com relação se ele vai ter direito ao ticket de alimentação, se ele vai ter direito ou não às horas extras, quais os dias que de fato ele está trabalhando, qual a jornada que ele vai iniciar e terminar. Há meios eletrônicos de você verificar isso, mas nem todo empregador tem condições para verificar tais requisitos que para mim são necessários. E assim, qual seria uma melhor maneira da empresa e o funcionário se entender nessa questão? Tudo por escrito. Eu acredito que a melhor coisa que o empregado deva fazer junto ao empregador é ter as normas, ter um contrato de trabalho por escrito, expresso, onde determina os direitos, deveres e obrigações recíprocos. Porque aquilo que é avançado, aquilo que é combinado, não é caro para ninguém. E um assunto também que rende bastante nessa área é sobre as férias, E quem que define a data? Como que funciona essa parte de vender as férias? As férias você tem o período aquisitivo, que é do início do trabalho até 1 ano, Então ele adquire o direito às férias. E depois você tem 1 ano, que é o período concessivo, Agora, quem define o direito às férias, em regra, é o empregador. Mas a lei ela determina, por exemplo, que as férias coincidam com as férias das crianças, se tiver filhos, mas o ideal é comum acordo. Mas quem determina quando que o empregado vai ou não tirar férias é o empregador e não o empregado. E quando começa a estabilidade da gestante? A partir do momento do nascimento da criança, ela tem direito a 120 dias com base na Constituição Federal, mas pode alguns empregadores darem até 6 meses. E o que acontece se essa empresa ocorre dela, se acaso ela demitir essa funcionária gestante? Se ela demitir a funcionária gestante, vai se verificar quando que nasceu a criança e ele vai ser obrigado a pagar essa estabilidade gestacional, que, como eu disse, é de 120 dias. E a Justiça do Trabalho costuma ser vista em favor do trabalhador e contra a empresa. Isso é fato ou existe uma imparcialidade? Eu, como advogado, eu sou legalista.
Eu sempre espero que quando eu vou para uma lide, que o juiz não veja a quem ele está julgando, e sim faça justiça com base naquilo que consta do processo. Foi isso que eu aprendi na faculdade de Direito. Mas, em regra, a justiça do trabalho ela é favorável ao empregado, até pela hipossuficiência do empregado em fazer a prova, né? Quem tem os documentos, quem tem toda a documentação acerca da vida do empregado, é o empregador. Então, em regra, o empregado, ele, no meu entendimento, ele sim tem um favorecimento, não total, obviamente que não, mas ele tem sim, ele goza de uma prerrogativa a ele favorável pela Justiça do Trabalho, sim. E ao longo desses seus 33 anos de carreira, teria algo assim que o senhor deixaria como uma experiência ou como um alerta para os funcionários e também para o lado das empresas, né? Eu tenho comigo o seguinte: ao bom empregador, ao péssimo empregador, ao bom empregado e ao péssimo empregado. Eu parto do princípio do mediano, do bom empregado e do bom empregador. Quando você lida com gente séria, com certeza você não vai ter problema algum. Quando você lida com empregadores ou empregados desonestos, e há um empregador que não paga as verbas trabalhistas, o empregador que não anota a carteira de trabalho, o empregador que não recolhe o FGTS, que não recolhe o INSS, esse não merece gozar de nenhuma benesse. E também é o empregado que faz do vínculo de emprego um meio de ganho. Quando ele sai, ele entra contra o empregador requerendo N direitos, e nem sempre esses direitos estão baseados na lei, estão baseados na prova. Então, esse é o péssimo empregado. Partindo do princípio de uma relação boa, uma relação saudável, eu digo que sempre vá fazer um contrato de trabalho assinado, com cláusulas recíprocas, com direitos, deveres e obrigações. Se o empregado fizer isso, com certeza ele não vai ter nenhum tipo de problema. E que haja sempre um princípio da boa-fé. É isso. Em relação a acidentes de trabalho, quais são os direitos que esse empregado tem? Essa é uma pergunta muito interessante e em Campo Grande tem tido muito problema, especialmente com motoentregador, com empregados que se utilizam de motocicleta e sofrem acidente no percurso do trabalho, não é? Em regra, ele tem de estar primeiro, ele tem de estar registrado para ele ter os direitos. Estando registrado e ele vindo a ter uma lesão, e geralmente essas lesões, a pessoa quebra a perna, a pessoa quebra o braço, não é? Às vezes isso deixa com que o empregado fique em casa 1 ano, 2 anos ou mais. Quando ele é afastado pelo INSS, não é? Por auxílio acidentário, ele retornando, ele não pode ser mandado embora, não é? Durante o prazo de 12 meses após ao INSS disser que ele está apto ao trabalho. E ele pode ingressar em desfavor ao empregador com ação de danos morais, que seria pela dor, pelo sofrimento, pela angústia do acidente, se houver nexo, né? Nexo causal, que seria ele estar no trabalho, exercitando o trabalho e ter ocorrido o acidente. E ele pode também pedir o dano estético, que às vezes é a deformidade, o enfeiamento de uma parte do corpo, às vezes a amputação de parte da perna, amputação de parte do braço, da mão. E, em geral, eu tenho visto isso acontecer muito em Campo Grande com acidentes de motoentregadores. Aí ele tem o direito ao dano material, vai passar por uma perícia, essa perícia vai verificar a incapacidade dele, se é total, se é temporária, se essa incapacidade vai gerar a ele alguma indefinição do trabalho, se ele vai conseguir um emprego, se ele não conseguir, ele vai ter direito a 100% do salário dele até que ele complete 76 anos. E também vai ter direito aos danos, como eu disse, estéticos, né? Que é o enfeiamento, que é algum problema que deixou a parte externa do corpo com deformidade. Aí o juiz vai determinar um valor que, em regra, varia de 5, 10, 15 ou 20 mil reais. Então, ele tem direito à estabilidade, tem direito ao ingresso de danos morais, tem direito ao ingresso de danos materiais e tem direito ao ingresso de danos
estéticos. Mas isso tudo depende de perícia, isso tudo depende de prova, isso tudo depende de comprovação da culpa ou dolo da empresa, não é? Há um regramento aí institucionalizado pelo Supremo Tribunal Federal que determina que, independentemente de culpa ou dolo, o empregador é responsável. Eu discordo disso, eu acho que cabe ao empregado comprovar, não é, a culpa da empresa, ou seja, a empresa contribuiu para o acidente. E aí eclode o direito à indenização. É isso. No caso do empregado ser mandado embora por justa causa, quais são as consequências e ele consegue saber por que foi mandado embora? Bom, justa causa é uma definição muito grave na Justiça do Trabalho, porque macula o empregado para o resto da sua vida, né? Foi mandado por justa causa. Justa causa é todo ato que o empregado comete em desfavor do empregador. Ou seja, ele chegar embriagado, ele atentar contra o empregador, atentar contra os bens do empregador, for dissimulado, não fizer as suas obrigações, mentir no serviço, alterar, por exemplo, atestados médicos, isso acontece demais. Aí ele vai lá e, obviamente, recebe lá 3 dias de atestado, ele coloca um 0 a mais, 30 dias. Todavia, é obrigação do empregador, ao dispensar o empregado, noticiar ao mesmo o que ele fez de errado, né? Olha, você está sendo mandado embora porque você fez determinado ato e para nós esse determinado ato é despedimento por justa causa, até para que o empregado possa exercitar direito de ação, né? Porque quando o empregado ele é mandado embora por justa causa, ele não recebe aviso prévio, ele não recebe o depósito do FGTS, ele não recebe a multa do FGTS, ele não recebe o seguro-desemprego. Então, isso é dinheiro e faz falta para o empregado. Então, é obrigação do empregador, ao dispensar quem quer que seja, qualquer que seja o seu empregado, a noticiá-lo. O senhor está sendo despedido por tal razão, até para que ele possa, o empregado, ingressar, procurar, obviamente, um advogado. Eu sempre falo que advogado não se escolhe pelo escritório ou pela rua, e sim um advogado correto, sério, né, que possa lhe atender e possa lhe explicar as consequências de uma ação. Pode ser exitosa, como pode ser não exitosa. Então ele tem que tomar muito cuidado também na escolha do advogado, para que ele possa bater as portas do Poder Judiciário e ter ali os seus anseios, né, resolvidos e vir a receber aquilo que ele acha de direito. É isso. Doutor, nós queremos te agradecer a sua vinda até aqui, sua disponibilidade, por compartilhar conosco sua experiência e todo o seu conhecimento. Eu que agradeço, continuo à disposição dos senhores. Eu acho que isso é um ato que vocês estão fazendo que é muito bom para a sociedade, para os empregados, para os empregadores, para que tenham um maior conhecimento sobre o que de fato acontece na seara trabalhista. Muito obrigado. Td1noticias.com. A notícia no seu celular.